O Senhor tem algo para falar na sua vida que nesse momento você possa receber da parte do Senhor, em nome de Jesus Cristo. Papai querido, estenda suas mãos para cá. Papai querido, Deus santo, bendito, eterno, poderoso, longânimo, justo, fiel, o grande eu sou. Oh Santo Deus, é a Ti, Senhor, é a Ti que nós oramos, é a Ti que nós reverenciamos, Senhor, no nome precioso do Seu Filho amado, que morreu por causa do meu e dos pecados dos meus irmãos, Senhor. Em nome do Senhor Jesus Cristo, Espírito Santo de Deus, vem, Senhor, toma sua filha, Senhor amado, nesse momento, fala, Senhor, fala conosco, Senhor amado, do seu jeito, Pai, aquilo que o Senhor tem, Deus, para falar através da vida, Senhor, da pastora Márcia, Senhor, o Senhor, ó Deus querido, venha tocar e fazer a sua vontade, o seu querer. O Senhor sabe, Deus querido, como conduzir, o Senhor sabe, Deus, das necessidades, o Senhor sabe, Deus querido, o que a sua igreja está precisando nesta noite, Pai. Por isso, Senhor amado, nós clamamos, nós pedimos a Ti, Senhor, usa a sua filha, Senhor amado, conforme o seu querer e a sua vontade, Pai, em nome de Jesus. Aparece, Deus. Amém. Vocês estão me ouvindo? Amém. Eu não estou me ouvindo, agora sim. O Senhor me tocou para a gente trazer uma palavra de alerta, que é uma coisa que nós sempre temos que estar vigilantes, alertas, porque o tempo todo o inimigo tenta nos atacar, ele tenta montar situações para nos tirar da presença do Senhor. Como o pastor acabou de falar, a carne fala muito alto, a carne fala muito forte, ela o tempo todo ela insiste em nos tirar da presença do Senhor. Vamos abrir a palavra do Senhor em Mateus 6. Mateus 6, 24. Talvez a minha Bíblia não esteja com a mesma interpretação de vocês, porque eu não estou com a Bíblia da mesma linguagem, tá? Mas no fundo é a mesma coisa. Agora está com muito retorno. Alô? Agora melhorou. Todos acharam? Os dois senhores. Ninguém pode servir a dois senhores, porque ou há de aborrecer-se de um e amar o outro, ou se devotará a um e desprezará o outro. Não podeis servir a Deus e a Mamon. Mamon, para nós, a gente meditando nessa palavra, quem é Mamon? Mamon é considerado o Deus da riqueza, é o Deus do dinheiro. Isso é o que a gente ouve falar, mas se a gente for ver mais profundamente, ele é muito mais que isso. Mamon é o próprio Satanás. Na tentação de Jesus no deserto, a gente vê claramente essa posição dele. Lá em Mateus 4:8, não precisa abrir não, eu leio daqui. Diz assim: novamente o transportou o diabo a um monte muito alto e mostrou-lhe todos os reinos do mundo e a glória deles. E disse: tudo isto eu te darei, se prostrado me adorares. E Jesus então respondeu-lhe: vai-te, Satanás, porque está escrito: ao Senhor teu Deus adorarás, e só a Ele servirás. Jesus usou da própria palavra de Deus, mas usou principalmente da posição de uma pessoa diante de Deus, onde nos mostra que ao Senhor somente devemos adorar, que o Senhor somente devemos servir. Que nem nós acabamos de dar um louvor, né? Se não foi para te adorar, para que eu nasci? Se não for para te servir, por que eu estou aqui? E a gente vê que esse versículo tem tudo a ver. Ao Senhor somente devemos orar, e ao Senhor somente devemos servir, porque é dessa forma que Jesus combateu o inimigo naquele momento. Então Mamon ali estava oferecendo, Satanás
não significa só a parte material, significa o próprio Satanás. Abre a palavra do Senhor em Romanos 6. Jesus, nos ensina a te adorar. Romanos 6,16. Não sabeis que daquele a quem vos ofereceis como servos para a obediência, desse mesmo a quem obedeceis sois servos, seja do pecado para a morte ou da obediência para a justiça. Aqui mostra a quem nós vamos servir. A quem nós escolhermos para servir, nós vamos obedecer. E com a obediência nós vamos nos tornar escravos. Então, e a escravidão, ela é absoluta. Ela exige tudo o que é nosso. Todo o nosso tempo, toda a nossa lealdade, todo o nosso trabalho, todo o nosso coração, toda a nossa alma. Então, na hora que nós tivermos que fazer a escolha, nós vamos servir a obediência para a vida ou nós vamos servir a obediência para a morte? Porque a ela nós vamos ter que nos entregar integralmente. Amém? Você pode até tentar ter dois senhores, mas não vai funcionar. Não tem como agradar os dois ao mesmo tempo. A partir do momento que você está servindo um, você está desagradando o outro. A partir do momento que você está servindo o outro, você está desagradando a um. Quando você faz algo que está fora da palavra de Deus, você está agradando a Satanás, mas você está desagradando a Deus. E quando nós cometemos um pecado, nós desagradamos a Deus e agradamos a Satanás. Então não tem como, nessa situação, nós estarmos servindo aos dois e agradando aos dois ao mesmo tempo. A nossa luta não é travada aqui na terra entre seres humanos, e sim nas alturas contra as forças espirituais do mal. Então vamos ver quem é que age nessas forças espirituais. O que nós podemos aprender disso? O que nós precisamos saber sobre os espíritos? Abra a palavra do Senhor em Lucas 11. Vamos ver como é que o inimigo age, né? nas eras espaciais para nos atingir. Lucas 11, 24 ao 26. Vamos saber alguma coisa sobre ele. Na abertura da palavra, na abertura do culto, nós vimos a pastora dando todas as qualidades que podia de Deus na hora da adoração. Linda estava lembrando, eu falei, de Deus já foi dito todas as partes do que nós precisamos conhecer do nosso Deus, de saber do que Ele é capaz. Agora vamos ver o que nós temos que conhecer um pouquinho do inimigo também. Lucas 11, 24. Quando o espírito imundo sai do homem, ele anda por lugares áridos, procurando repouso, e não o achando, ele diz: voltarei para a minha casa, da onde saí. E tendo voltado, ele encontra barriga e ornamentada. Então vai, leva consigo outros 7 espíritos, piores do que ele, e entrando habitam ali. E o último estado daquele homem se torna pior do que o primeiro. O que nós podemos tirar desse texto para conhecer um pouquinho sobre o espírito? Primeiro, os demônios podem existir fora e dentro das pessoas. Aqui ele diz, quando o espírito imundo sai do homem, então é sinal que estava dentro. E se ele sai, ele está fora. Então, os espíritos imundos, eles agem na parte interna, mas eles agem na parte externa também. Os demônios transitam livremente, porque ele anda por lugares áridos procurando repouso. Então ele tem liberdade. Ele está em todos os lugares, nós temos que estar atentos a isso. Os demônios têm identidade, porque nós vemos lá em Marcos 5,9, quando Jesus pergunta para o demônio, né, qual é o seu nome? Ele fala, meu nome é Legião. Então ele tem identidade.
eles são identificados também. Os demônios têm memória e fazem planos. No livro de Jó, quando Deus pergunta para Satanás, de onde você vem? E ele fala, estou vindo de rodear a terra. Ele falou, e você viu meu filho Jó? Aí o demônio fala assim, então Satanás responde para Jesus, porventura tu não cercastes de sebe a ele e a sua casa, e a tudo quanto tem, e a obra das suas mãos o Senhor não abençoou, e ao seu gado se tem aumentado na terra? Mas estende a tua mão e toca-lhe em tudo que tem, e verás se ele não blasfema contra ti e a tua face. Então ali você vê que o demônio ele tem memória. Ele sabia tudo que Deus já vinha fazendo na vida de Jó. E ele tem planos, ele arquiteta, ele arma. A maior arma dele é justamente essa. É o tempo que ele tem para preparar as investidas contra as nossas vidas. E os demônios também são estrategistas. Lá em Gênesis, logo no comecinho, que tipo de estratégia não foi usada para que a serpente pudesse atrair Eva e Adão para que entrasse o pecado? A primeira vez que entrou o pecado no mundo foi por uma estratégia de Satanás. Ele usou a própria situação como dizendo, se você experimentar, você não vai morrer, pelo contrário, você vai ter o mesmo conhecimento de Deus. Uma estratégia. E ele conseguiu ganhar. E muitas vezes ele tem feito isso com as nossas vidas, armando estratégia para nos enredar, armando estratégia para nos tirar da presença de Deus. Muitos de nós às vezes estamos na igreja achando que servimos a Deus, que nós estamos preparados, que nós estamos atentos, mas nós não estamos percebendo o quanto o inimigo está trabalhando em volta. Ele usa as pessoas que estão do nosso lado, mas ele tem muitas armas na mão para vir contra as nossas vidas. Ele usa também níveis de influência e tem domínio de forças malignas sobre nós. O lugar que ele mais ataca é na mente. A batalha de Satanás é feita na nossa mente. É ali que começa tudo. O primeiro pensamento. Às vezes até uma situação de um homem que olha uma mulher bonita passando na rua. A primeira coisa, o pensamento que vem na mente. Se você não estiver atento, Satanás já te pegou por esse pensamento. Já foi lançado e já foi pego a armadilha. Então nós temos que estar muito preparados para isso. São 3 níveis de influência maligna que Satanás usa para nos dominar. O primeiro nível é a invasão e a permanência de pensamentos pecaminosos. É esse que eu citei agora. Você olhou, você pensou, você já pecou em pensamento. Quando a gente está preparado espiritualmente, a gente consegue batalhar contrário a isso. Na hora você consegue fazer que aquele pensamento não se torne um pecado, apenas algo passageiro, porque o teu espírito está lutando naquela hora contra essa situação. Se você está espiritualmente preparado, ele está lutando. Ele não permite que aquele pensamento se torne um pecado. Agora, se você não está preparado, você vai dar vazão àquele pensamento. Você vai dar mais corda ao pensamento. Você vai estender aquele pensamento. É o segundo nível. Você começa a entrar em conflito de pensamentos. Conflito, às vezes, até com pessoas. Porque às vezes a pessoa fala, não vai por esse caminho. Não olha desse jeito. Não age dessa forma. Mas como eu falo, você tem um diabinho aqui e você tem um anjinho aqui, né? É os dois falando. É os dois falando. São os dois senhores. Uma hora nós vamos ter que tomar uma atitude. Qual dos dois nós vamos querer seguir? E o terceiro nível é quando você perde todo o controle pessoal e o domínio de vozes que determinam o que você deve fazer, o que você deve dizer. Mas nós temos que lutar contra isso. E existem armas para nós lutarmos contra isso? Temos. Se existem estratégias de Satanás, existem também estratégias divinas. Nós estamos aqui buscando o quê? Buscando a palavra de Deus, buscando conhecer mais a esse Deus. Nós não precisamos estar aqui para conhecer Satanás, porque Satanás não está aqui, está lá fora. Ele fica esperando as nossas atitudes lá fora. Por isso que falam, dentro da igreja todo mundo é santo. Não, é o que você tem aprendido dentro da igreja, se você está levando lá para fora, para poder combater as investidas do inimigo sobre as nossas vidas. A primeira estratégia espiritual para nós vencermos os ataques malignos é decidir a posição espiritual que nós devemos tomar. Quanto Deus tem falado ao teu coração? Como você tem agido perante ao Senhor?
Quando os pensamentos malignos vêm sobre a sua vida, qual é a tua reação? Quando pessoas falam, acho que foi domingo que pregaram, quando você está numa rodinha e começa a soltar as piadinhas, você participa da piadinha, você dá risadinha junto. Quando você está no mundo, você faz parte do mundo. Quando você está na casa de Deus, você faz parte de Deus. Você tem que ter um posicionamento espiritual e um posicionamento definido. Segundo, renuncie os envolvimentos espirituais desaprovados por Deus. Nós temos que nos afastar de tudo que não é de Deus. Infelizmente, no nosso trabalho, na nossa vida circular, nós somos obrigados a conviver com pessoas de todos os tipos, mas nós podemos nos posicionar de maneira diferente. Você pode estar presente sem participar. Tem como fazer isso. E você tem que renunciar a esses envolvimentos espirituais desaprovados por Deus. É muito fácil. Quando você toma uma atitude e pergunta: isso agrada ao Senhor? Se em todas as suas atitudes você tiver essa pergunta, você sabe qual é aquela que agrada, qual é aquela que não agrada ao Senhor. Em todas. Porque até a palavra que sai da nossa boca, nós sabemos se ela agrada ou não agrada ao Senhor. Então, nós temos que ter esse controle. A partir do momento que você já faz a opção de qual é a estratégia espiritual que você quer ter, qual é o teu posicionamento espiritual, você sabe que você já vai ter que seguir outras regras. Que para tudo existem regras. Estabeleça uma vida baseada na verdade. Não existe mentira pequena e mentira grande, como não existe pecado pequeno e pecado grande. A verdade, ela tem que ser crua, o tempo todo. E às vezes a gente fala uma verdade, uma mentirinha que não vai atrapalhar ninguém, não está fazendo mal a ninguém. Para Deus é mentira. Você já está dando margem para que Satanás esteja achando uma brecha para entrar na sua vida. Quarto, acerte as pendências nos seus relacionamentos. Muitas pessoas vivem maritalmente e dentro da igreja. Isso não agrada a Deus. Muitas pessoas dentro da igreja trazem dentro de si raízes de amarguras, mágoa com seus irmãos, mágoa com parente, não libera perdão, coração duro. Nós precisamos acertar os ponteiros dos nossos relacionamentos. Quinto, quebre o elo com o orgulho. O orgulho, eu acho que é um dos piores, não sei se eu ia dizer se é um sentimento, orgulho, porque ele cria a vaidade, ele cria a ambição, ele cria o egoísmo, ele gera tantos sentimentos malignos que levam a pessoa a uma destruição. A pessoa cai na desgraça através do orgulho. Porque tanto que a gente vê quando a gente lê na palavra de Deus, o quanto Jesus era humilde. A humildade eleva a alma, eleva o espírito. O orgulho só destrói. Conclusão: você pode ter 2 amigos, você pode ter 2 hobbies, você pode ter até 2 empregos, 2 senhores. Você nunca vai conseguir ter ao mesmo tempo. Você pode até pensar que pode ser um cristão. Você pode até pensar que você ama Jesus. Você pode ir até a igreja. Você pode ser apaixonado pelo Evangelho. Mas, paralelamente, você pode estar tendo um caso com o dinheiro. Você pode estar flertando com o orgulho. Ou você pode estar desfrutando dos frutos da revolução sexual nos fins de semana. As pessoas misturam. Existem coisas que acham que é normal. É normal? Fora da casa de Deus. É normal? Fora dos princípios de Deus. Hoje, a gente vê uma devastação tão grande na parte sexual. Quantos jovens a gente vê perdido, quantas famílias estão sendo destruídas, quantos casamentos e separações, e casamentos e separações, e casamentos e separações. E isso está se tornando uma normalidade. Para Deus não é normal. A direção de Deus é uma só. Quando você pega a Deus, quando você se prostra diante de Deus, Ele prepara aquilo que é o melhor para você. E quando Ele prepara, há pouco tempo, acho que foi na televisão que eu estava vendo, a Sula Miranda é convertida, né? E ela estava participando de uma entrevista. Aí aquela Gimenez, Luciana Gimenez, falou para ela: eu ouvi falar que fazem 10 anos que você não tem uma relação sexual. Ela falou: é verdade.
Ela falou: desde que eu me converti, eu vou esperar que Deus prepare um marido para mim. Ela falou: mas como que você vai casar com alguém se você não conhecer antes? Ela falou: se eu estou pedindo para Deus, eu sei que Deus tem o melhor e vai preparar o melhor para mim. Isso na televisão, sabe? Então eu falei assim: olha, as pessoas às vezes têm vergonha de falar, mas tem pessoas que não têm não, que vai lá e fala. Ela falava claramente. Ela falou: tudo que eu sou hoje eu devo a Deus. Eu não fui pela dor. Ela falou: eu fui pelo amor que eu conheci o Senhor. Ela falou: e tudo que eu faço, em primeiro lugar, é o meu Deus. Ela falou: se o Senhor achar que eu tenho que casar novamente, é Ele que vai preparar o marido para mim. Se não for, eu sou feliz. Do mesmo jeito, a Luciana Gimenez fez assim: mas como? Como é que você consegue viver assim? Ela falou: eu sou feliz porque o meu Deus me completa. Sabe? E às vezes nós estamos aqui, nós estamos sempre com um pezinho ali também. Aquilo pode, aquilo acha que pode. A gente tenta nos convencer a nós mesmos para não fazer aquilo que é a vontade do Senhor. Mas não tem como servir a dois deuses. Nós temos um Deus. E só a Ele devemos adorar. E só a Ele devemos servir. Às vezes, eu tenho numa passagem que eu vi, numa pregação que eu vi, diz assim: pergunte para você mesmo, se eu tivesse pontinhos, eu seria feliz. Com que você completaria isso? Se eu tivesse o quê? Um marido, eu seria feliz? Se eu tivesse filhos, eu seria feliz? Se eu tivesse dinheiro, eu seria feliz? Se eu tivesse uma casa, eu seria feliz? Cada um de nós, eu tenho certeza que preencheria esses pontinhos com alguma coisa pela situação que cada um esteja passando. Só que em primeiro lugar, eu preciso ter Deus para poder ter todas essas coisas, para que elas me façam felizes. Porque se você não tiver Deus, você vai ter só felicidade momentânea, só felicidade falsa, aquela que vem e vai embora. Agora, se você tiver primeiro Deus, você pode estar passando por momentos que você ainda está precisando de alguma coisa para ser feliz. Mas se você escolher Ele como seu Senhor, com certeza, Ele vai preencher todos esses pontinhos da sua vida. Amém? Foi essa palavra que o Senhor me trouxe nessa noite. Eu agradeço a oportunidade. Seja o nome do Senhor Jesus. Deus que fala na terra, né? Olha para o seu irmão e fala assim: sem santidade, você não vai ver Deus. Sem santidade, meu irmão, nós não veremos ao Senhor. Nós não veremos ao Senhor. E você viu o que a pastora falou? Que a sua Miranda falou? Eu busco Deus primeiro na minha vida. Primeiro de tudo, primeiro o Senhor. E nós às vezes nós trocamos essa ordem, né? Nós colocamos tantas coisas na frente do Senhor, trocamos o Senhor por coisinhas tão pequenas que no início nós não percebemos, mas com o passar do tempo nós vamos nos distanciando e depois criamos tantas muralhas e tantas barreiras que fica difícil transpô-las e retornar. Então que essa palavra possa ficar gravada nos nossos corações, em nome do Senhor Jesus Cristo. E o que ela falou dos pensamentos também, os pensamentos do Senhor, e nós sempre frisamos nisso, né? Que os pensamentos do Senhor são pensamentos de paz e não pensamentos de mal. Lá no livro de Jeremias, o 29, verso 11, diz assim: porque sou eu, Deus falando, porque sou eu que conheço os planos que tenho para vocês. Sou eu que conheço o plano que tenho para vocês, diz o Senhor. Planos de fazê-los prosperar e não de causar dano. Planos de dar-lhes esperança e um futuro e o completo. Planos de lhe dar uma eternidade. Planos de lhe dar
será uma eternidade junto. Amém? Vamos colocar em pé, em nome do Senhor Jesus Cristo.